Judeus e palestinos disputam territórios há mais de 50 anos. Hoje, vamos ver os conflitos do Oriente Médio. Até a Primeira Guerra Mundial, boa parte do Oriente Médio fazia parte do Império Turco-Otomano. Com a decadência desse império, a região passou a ser controlada por ingleses e franceses. No século XX, teve início o processo de descolonização desencadeado por movimentos de independência. Foi quando a Grã-Bretanha e a França se afastaram do Oriente Médio. Contudo, a independência de diversos países não trouxe paz para a região. Pelo contrário, interesses econômicos ligados ao petróleo, associados a disputas internas pelo poder, a presença de inúmeras etnias e a formação do Estado de Israel, transformaram-na num foco de tensão internacional. Um dos maiores conflitos do Oriente Médio foi entre os judeus e os palestinos. Esse conflito dura mais de 50 anos, pelo uso de posse de terra na Palestina. Na antiguidade, a Palestina era conhecida como Terra de Canaã, povoada por hebreus. Os judeus habitaram nessas terras por mais de 4.000 anos atrás, por motivos políticos e religiosos, se espalharam por diversas partes do mundo. No fim do século XIX, um movimento sionista se organizou na Europa, com o objetivo de criar um lar nacional para os judeus na Palestina. Quem lançou as bases do sionismo foi Theodor, em 1896, reagindo à perseguição de comunidade judaica pelo Império Russo. Esse movimento só se fortaleceu nos anos seguintes, com a captação de fundos para comprar terras na Palestina. Em 1947, a ONU realizou a divisão da Palestina, com a criação do Estado de Israel. A divisão estabeleceu o seguinte: 57% do território ficaria com Israel, enquanto 43% pertencia aos palestinos, os quais os territórios eram a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Além disso, a cidade de Jerusalém tornou-se um território internacional, administrado pela ONU. Os árabes rejeitaram a criação do Estado de Israel em 1948, alegando que estavam perdendo terras. Foi aí que ocorreu a Primeira Guerra Árabe-Israelense, que se deu em 1948 até 1949. Nessa guerra, os palestinos, junto com alguns países, atacaram Israel. Israel venceu essa guerra, e essa seria a primeira de muitas guerras travada por israelenses e árabes. Com a derrota dos palestinos, seu território passou a ser controlado militarmente pelo Estado de Israel. Nesse conflito e nos que ocorreram nas décadas seguintes, os Estados Unidos forneceram apoio a Israel, investindo no país e financiando seu desenvolvimento econômico, pois os Estados Unidos têm interesse nas terras israelenses, tanto geograficamente quanto politicamente. Em 1964, os árabes fundaram a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, que lutavam pela criação do Estado da Palestina e para defenderem os seus territórios da expansão israelense. Em 1993, a OLP teve seu nome alterado para Autoridade Palestina, AP. Em 1967, eclodiu a Guerra dos 6 Dias, um novo conflito entre Israel e os exércitos do Egito, Síria e Jordânia. Ficou conhecido como Guerra dos 6 Dias, pois, em exatamente 6 dias, o Estado de Israel, que tinha apoio dos Estados Unidos, estendeu mais ainda seu território, ocupando a Cisjordânia e a faixa de Gaza, o qual eram territórios palestinos, a colina de Golan da Síria, a Península dos Sinais e o Canal de Suez do Egito. Após esse conflito, mais palestinos se dispersaram pela região, aumentando assim o número de refugiados. Os israelenses expandiram seu domínio, ação criticada até hoje pela ONU.
Em 6 de outubro de 1973, os países árabes, que haviam perdido território na Guerra dos 6 Dias, tentaram recuperá-lo numa ação que foi chamada de Guerra de Yom Kippur, Dia de Perdão, feriado religioso judeu. Egito e Síria atacaram Israel de surpresa no Sinai e nas colinas de Golã. Israel resistiu ao ataque e, dias depois, investiu militarmente contra esses países, derrotando-os e fazendo milhares de prisioneiros de guerra. Em 1977, com a intervenção de Jimmy Carter, então presidente dos Estados Unidos, o governo de Israel iniciou a conservação do Egito. Pressionado pelo governo estadunidense, Israel devolveu a Península do Sinai ao Egito, no Acordo de Paz de Camp David, firmado em 1978. De 1987 a 1993, houve a primeira Intifada, também conhecida como Conflito ou Guerra das Pedras. Militarmente despreparados, os palestinos decidiram enfrentar o exército de Israel a qualquer custo, utilizando-se do precário armamento disponível, inclusive de pedras que encontravam nas ruas. Eles lutaram contra um exército muito fortemente armado e bem equipado. Nessa guerra, eles perderam, ocorrendo assim muitas mortes, sobretudo dos palestinos. O principal pacto entre judeus e palestinos ocorreu em 1993, quando o governo norueguês intermediou o Acordo de Oslo, assinado na Casa Branca, sede do governo dos Estados Unidos. Israel foi representada pelo primeiro-ministro Yitzhak Rabin, devolvendo assim para a Palestina, que foi representada pelo líder da OLP Yasser Arafat, a faixa de Gaza e a cidade de Jericó, na Cisjordânia. A Autoridade Nacional Palestina, ANP, foi criada para implementar o acordo, que determinou que o Estado da Palestina seria formado pela faixa de Gaza e pela Cisjordânia, região ocupadas pelos israelenses na Guerra dos 6 Dias. Foi um gesto de reconciliação entre esses povos, em constante conflito, comemorado no mundo inteiro. Achou-se assim que pudesse ser instalada a paz entre eles, mas, infelizmente, não foi isso que ocorreu. As negociações para a demilitação do Estado palestino foram interrompidas em 1995, quando Yitzhak Rabin foi assassinado por um radical judeu. No ano de 2000, começou a Segunda Intifada e ficou conhecida como o conjunto de eventos que marcou a revolta civil dos palestinos. O principal motivo dessa Segunda Intifada foi a visita de Ariel Sharon, que era um israelense que não reconhecia a Palestina como um Estado. Ariel Sharon caminhou pela esplanada dos mesquitas em Jerusalém, área sagrada para os muçulmanos. Os palestinos interpretaram esse gesto como uma provocação, o que ocorreu ataques, suicídios e diversas manifestações violentas entre palestinos e israelenses. Com esses ataques, o governo israelense voltou a ocupar parte da Cisjordânia e atacou as forças de segurança da Autoridade Nacional Palestina, ANP, enfraquecendo-a. Em 2004, Israel desistiu de uma área de 49 km² na faixa de Gaza, porém anexou 60 km² da Cisjordânia. Israel também decidiu a construção de um muro que demarcaria a fronteira entre os territórios israelense e a Palestina, para impossibilitar a entrada de terroristas no território de Israel. Em 2011, foram abertas novas negociações entre Israel e palestinos. Barack Obama, presidente dos Estados Unidos da época, dirigiu-se ao primeiro-ministro Benjamin. Em um encontro em Washington, exigiu que Israel devolvesse aos palestinos as terras ocupadas, conforme a fronteira anterior, a 1967, ano da Guerra dos 6 Dias.